uma palavra que tem ardido meu coração de algum tempo, e é uma passagem que vocês muito conhecem. Então, eu quero ler dois textos, e eles meio que se fundem, e vocês vão entender a ligação, a conexão que há. E eu peço muito que você abra o seu coração para que o Espírito Santo fale a você. Que o seu coração, que os nossos corações sejam uma terra boa. Sabe aquela parábola que Jesus conta, né? Que o nosso coração seja aquela terra que recebe, que se abre para receber a palavra. Eu sou só o carteiro, né? Eu sou só o carteiro, aquele cara que entrega a mensagem. Quantos aqui já receberam alguma encomenda da Amazon, do Mercado Livre, né? A gente nem se lembra do cara. Nosso foco fica onde? Na encomenda, naquilo que está sendo entregue. Eu não estou de amarelo, mas eu sou apenas o carteiro. O importante é aquilo que o Espírito Santo vai trazer. O primeiro texto se encontra lá em João, capítulo 12. João, Evangelho de João, capítulo 12. Você não fique chateado, porque eu não estou com a Bíblia, mas a Bíblia está aqui dentro. Eu já aderi à Bíblia no celular. Então, uma vez um irmão, né, chegou para mim e falou assim: Pastor Nilber, ele também é pastor, né? Ele chegou assim: Pastor Nilber, essa coisa de Bíblia no celular é para os jovens. Mas eu já me acostumei, né? Então, os livros também que eu leio tudo no smartphone. Então, é a palavra de Deus, é a mesma palavra. Diz assim, em João capítulo 12, no versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. 2. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentados à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com uma fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixai-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós não sempre tereis. O segundo texto é bem pequenininho, se encontra lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Obrigado, minha irmã. Peraí. Isso. 44, 46, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Amém? Então, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? Quero compartilhar 3 aspectos da vida de um súdito do rei, nós, 3 aspectos que devem estar presentes na nossa vida. De todos aqueles que dizem ter entregado a sua vida para Jesus, de todos aqueles que dizem que amam a Jesus, de todos aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu particularmente acredito que pelo menos esses 3 características, 3 comportamentos, tá? Precisam estar presentes de maneira forte, de maneira atuante, de maneira perceptível. Tanto você perceber, quanto outras pessoas confirmarem: não, eu vejo esse comportamento, eu vejo essa atitude, essa ação na sua vida. No primeiro texto que nós lemos, lá em João, já é para parar? Já? No primeiro texto que está lá em João,
A Bíblia fala que Jesus havia sido convidado, né, para um jantar, não é verdade? Diz assim no versículo 1: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Existiam 3 irmãos que eram amigos de Jesus, que era Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Quantos se lembram dessa passagem, né? Lázaro morto de 4 dias, e Jesus se demorou enquanto Lázaro estava doente, mas depois que Lázaro havia morrido, 4 dias depois, Jesus chegou lá, e um milagre aconteceu. Jesus ressuscitou Lázaro. Tremendo, que coisa gloriosa. Então Jesus foi convidado a voltar a Betânia e participar, né, desse jantar. E nesse jantar, o Senhor abriu os meus olhos para falar comigo sobre 3 comportamentos, 3 aspectos que precisam estar na minha vida, na sua vida. No versículo 2, diz assim: então ofereceram um jantar, Marta servia. Interessante isso, pela segunda vez nós encontramos Marta trabalhando. Isso era uma característica muito forte em Marta, porque capítulos anteriores rola aquela situação, né, em que Jesus estava na casa deles, e como é que era a situação? Jesus estava lá, Maria aos pés de Jesus, recebendo as ministrações, e Marta agitada de um lado para o outro, querendo trabalhar, querendo fazer, e ela olha assim e fala assim: Senhor, você não se preocupa, você não se importa, não fica incomodado enquanto eu estou trabalhando aqui, e a minha irmã está aí aos teus pés? E Jesus falou assim: não, é verdade, você tem razão. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou assim: Marta, 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 andas o quê? Preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária ou importante, e essa Maria escolheu, e não lhe será tirada. Mas agora nós percebemos Marta de novo, porque era algo que ela fazia, estava nela esse motor, essa disposição para servir, para trabalhar, era uma característica, e essa característica, amado, precisa estar presente em nossa vida. Aquele que é grato por Jesus, aquele que ama Jesus, aquele que é aliançado a uma igreja, é necessário que você não seja apenas alguém que receba, mas que você também dê uma contribuição, para que você também sirva. Quantos aqui são imitadores de Jesus? Levante a mão. Mãe, nem todos levantaram, mas você que levantou a mão, você que quer seguir Jesus, porque esse é o nosso chamado, de seguirmos a Jesus, precisamos copiar o nosso mestre nisso. Não há ninguém, nenhum homem serviu tanto quanto Jesus. Ele tem o título de o quê? O servo sofredor. Ele veio, ele mesmo falou assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele derramou toda a sua vida em favor de nós. Então nós, enquanto servos do Senhor, também precisamos gastar a nossa vida em prol do reino, em prol dos outros. Sabe, querido, quando você se permite ser usado por Deus, e quando eu digo usado por Deus, não é apenas aqui estar no púlpito pregando, não, mas é qualquer atividade, qualquer ação que você faça, sendo limpando o banheiro, sendo visitando um irmão, sendo evangelizando, sendo, sabe, orando por alguém, todas as vezes que você se mobiliza em favor do reino, você está servindo, e o nome do Senhor é glorificado, amém? E eu vou dizer para você como é gratificante. Eu escrevi esses dias lá, sabe, no curso, né, que a gente é professor, e a gente pede no fórum para que as pessoas falem a respeito de aspectos do reino de Deus, e serviço é uma das coisas que as pessoas mais percebem que precisa acontecer na vida de um cristão, e todas as vezes que você serve, você está dando, doando o seu tempo, doando as suas finanças, doando o seu coração, e o próprio Jesus falou assim, que é melhor dar do que receber.
Existe maior alegria quando você abençoa. Então, cara, quer ser alguém alegre, quer ser alguém feliz? Se doe, se doe, sabe? Não abra mão de ser alguém que sirva. Nós temos os nossos pastores, nossos diáconos aqui, mas eles precisam de mais pessoas para contribuir. Chega, quer ser crente mesmo, legal, ovelha sadia, chega perto do seu pastor, da sua pastora, do seu líder de grupo familiar e pergunta assim: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Amado, a sua vida vai ser abençoada. Amém? Então, o primeiro aspecto é servir. E Marta nos ensina isso. Mas continuando o texto, existe um outro aspecto também, um outro comportamento que você, adolescente, você, senhora, você, homem, precisa também manifestar. E isso a gente percebe na vida de Lázaro. Que Lázaro, ele era o quê de Jesus? Ele era amigo de Jesus. E a Bíblia fala o seguinte, olha, versículo 3. 2. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Ai, meu Deus, isso é tremendo! O Senhor, nesses dias, tem preparado uma mesa e quer que você sente nela. O Senhor quer que você, sente para ser amigo dele, para estar interessado naquilo que move o coração de Jesus. Amigo é aquela pessoa no qual eu abro meu coração, eu mostro a minha vulnerabilidade. Ultimamente as pessoas têm carecido muito de ter amigos. Nós temos muitos colegas de trabalho, colegas de escola, mas amigo é aquele que a gente olha no olho, é aquele que se permite ouvir, tem coisas que a gente só ouve de um amigo, não é verdade? O amigo é aquele que chega perto de você e fala assim: fulano, eu amo a sua vida, mas você está errado, O amigo, ele avisa, isso aí não vai dar certo. Jesus quer travar um relacionamento com você assim, de você sentar à mesa dele, para que ele possa falar o teu coração, e você estar aberto, você gosta de comer, sentar à mesa com o inimigo? Não, a gente gosta de sentar na mesa com quem? Com os amigos. O Senhor te chama a ser alguém que trave um relacionamento de amizade com ele. E sentar à mesa fala muito disso, dessa disposição de coração. Eu gosto muito de um versículo, de uma passagem bíblica, que fala sobre o conselho de Deus. Todos os reis têm um conselho. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele reúne os seus cavaleiros, os seus nobres, para decidir juntos. Nesses dias, Deus tem levantado gente que quer fazer parte desse conselho. Quantos querem fazer parte do conselho de Deus? Gente que Deus pode contar, gente que é amiga de Deus. Não posso dar esses pulo pentecostal, tem que ser só numa perna, que a outra está, né? Mas Deus está querendo, quer usar, quer ter amigos. Eu lembro, Paulo, daquela passagem, cara, eu acho demais aquilo. A gente passeia pela Bíblia, tá? Que uma coisa vai se conectando à outra. Vocês se lembram quando Abraão, nos seus dias, estava ali e de repente ele vê 3 homens. Eram 2 anjos e o Senhor Jesus, uma aparição teofânica de Jesus. E Deus vem até Abraão. E o mais legal disso, que o próprio Senhor Jesus ali, aquela revelação, senta e come. Interessante que rolou um corre-corre, Abraão foi lá para Sara, olha, prepara um cabrito, um cordeiro, e rapidinho fizeram um bolo, não sei o quê, e Deus veio, sentou, cara, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que fez todas as estrelas, aquele que é o Senhor de toda a criação, aquele que pode contar quantos fios de cabelo que existe na tua cabeça, quantas vezes o seu coração bateu, aquele que sabe o dia do teu nascimento e o dia da sua partida, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Ele vem e senta com Abraão. Deus quer que você sente à mesa dele.
Deus quer travar um relacionamento íntimo. Isso, olha, não é só para pastores, não é só para aqueles que foram ordenados, são importantes, nós somos importantes, temos a nossa função, mas está vindo dias aí que Deus vai usar todos, Deus vai usar os amigos, Deus vai usar as senhoras, os simples de coração, vai usar aqueles que o amam, aqueles que decidiram andar com Ele, amém? E quando um homem decide ser amigo de Deus, pode vir vento, pode vir tantas situações, mas ele veio prevalecer. Eu lembro de Daniel, jovem, olha só, o que é amigo de Deus? Tudo, Israel, Judá, né, estava debaixo, sabe, da derrota. Nabucodonosor entrou lá e arrasou com tudo, e levaram esses meninos para uma terra distante, costume diferente, língua diferente, povos que adoravam outros deuses. Eles poderiam muito falar assim, acabou o costume, agora acabou, não tem mais nada, por que eu vou guardar a palavra, por que eu vou guardar a aliança, não tem mais igreja, não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício, eu estou sendo levado agora para a Babilônia. Mas no entanto, aqueles meninos decidiram não se contaminar, e por conta disso, como Deus usou aquele homem, como Deus usou aquele rapaz, porque ele decidiu ser amigo de Deus. Eu falo nessa noite, em nome de Jesus, eu vejo muitas senhoras aqui, e quero dizer, ainda é tempo de Deus usar você, ainda é tempo, Deus tem um lugar guardado, estratégico, que vocês, senhoras, com 70, com 80, com 90 anos, Deus quer usar a vida de vocês, mas ninguém pode dar o que não tem, então sejam amigos do Senhor, tenham intimidade, que o Senhor vai derramar vocês sobre outros, amém? Isso é para as senhoras, isso para os jovens. Então, vemos em Lázaro alguém que é amigo, que senta na mesa. Eu quero te perguntar, quantas vezes você tem tirado durante os dias para ter um momento com seu amigo? Nós, desde sempre falamos a respeito da importância da devocional, da leitura da palavra, de você guardar um cantinho na tua casa, no teu quarto, fecha a porta, vai para a varanda, vai dar uma volta, vai andar com Jesus, mas não abra mão de se conectar com seu amigo, de abrir o seu coração e de ouvir também o que ele tem. Isso é maravilhoso. Não tem como ser um crente vitorioso se você não manter um relacionamento íntimo com o Senhor. Quantos recebem isso? Em nome de Deus, eu quero te incentivar, sabe, a buscar a amizade de Deus. Faz toda a diferença. Quando nós entramos em crise, o que nos sustenta é ter Jesus. O que o Senhor deseja é que você faça dele o centro gravitacional da sua vida. Seu filho é importante? É. Seu marido é importante? É. Sua esposa é importante? É. A igreja é. E às vezes essas coisas, por faltarem ou por terem problema, nos afetam. Mas nada pode substituir Deus na sua vida. Deus tem que ser em primeiro lugar. E eu falo com toda sinceridade, porque durante anos eu estava aí na igreja, e Jesus não era a pessoa primeira na minha vida. Eu tinha muito trabalho, era envolvido na igreja, achava que ser crente era ser secretário da EBD, superintendente da escola dominical, fiz carreira na igreja, né? Só não fui diácono depois, né? Mas todos os departamentos. Mas Deus não está tão interessado naquilo que você possa fazer. Ele está interessado em você, em te ter o teu coração, amém? Sabe, porque na hora H, ele vai usar você, ele vai lá, você pode ser até desprezado. O pastor, que não é o caso aqui, pode até não ter olhos, visão a respeito de quem você é, mas Deus sabe que você vai matar gigantes. Deus sabe que você mata leões. Deus sabe que você mata urso, porque você é íntimo por ele. Naquele dia, Samuel foi lá, não, acabaram os seus filhos, não, tem um lá, fedido a ovelha lá no campo. Não é esse, nós não vamos sentar na mesa, enquanto esse não chegar.
E quando Davi sentou à mesa, Deus falou assim: é esse que no oculto, é esse que no escondido toca o meu coração, é esse que toca a harpa e eu me derramo sobre ele. Procure, querido, ser íntimo, cultive em nome de Jesus, sabe, momentos de relação com Deus. Isso é de mais importante. Continuando aqui, e agora, no versículo 3 diz assim: Maria, que era irmã de Marta e de Lázaro, diz assim: Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com uma fragrância daquele perfume. Agora vem terceiro aspecto. O primeiro foi o quê? Servir. O segundo foi sentar à mesa, ser amigo de Deus, estar preocupado, procurar saber o que tem no coração de Deus. Mas o terceiro, ele é muito especial e precisa estar presente na nossa vida. É o adorador. É aquele que se derrama em adoração. Aquele que é capaz de pegar algo precioso, como Maria fez. Ela deve ter pensado assim, sabe, eu quero honrar Jesus, eu amo tanto, tanto Ele, o que eu posso fazer, sabe, para mostrar a minha gratidão, o meu amor por Ele. E ela pegou esse perfume que era preciosíssimo, que era caro, sabe, e ela foi, quebrou, e não sentiu digna de derramar sobre a cabeça de Jesus, não, ela derramou sobre Jesus, e com seus cabelos enxugava, lavava os pés de Jesus. Gente, isso fala a respeito de uma vida de adoração, de uma vida de entrega, de alguém que reconhece que Ele, Jesus, é o tesouro escondido. Nós lemos aquele outro versículo, aquele outro texto que fala, que é o próprio Jesus falando, que ele diz o quê? Jesus, certa vez, ele falou assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo. Tesouro que é algo que pode mudar a sua vida, não é verdade? Quem acha um tesouro, a sua vida pode mudar. Abre possibilidades de você fazer muita coisa, de comprar uma casa, de fazer uma viagem, mudar a vida da sua família. E o Senhor está falando assim que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante, e é Jesus que está falando, há um tesouro, mas esse tesouro está escondido. Nem todos percebem. Paulo, alguns passavam por aquele campo e nunca percebiam, eram insensíveis, e o tesouro, aquilo que podia mudar a vida deles, mudar a sua eternidade, está ali, ele está passando. Eu sou professor, eu vejo tantos jovens se perdendo, tantos jovens, sabe, distante de Jesus, alheios da realidade que existe um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Cara, você é criatura, você foi feito por Deus. Já parou para pensar nisso? O Criador te fez. Se toca aí, mano, se toca, sabe? Você se sente, sabe? Agora, toca o irmão que está do teu lado, dá aquele toque especial. Você está tocando em algo que Deus fez. Cara, isso é demais. Tem gente que está buscando uma identidade, tem gente que está buscando ser alguma coisa. Cara, mas nós somos feituras de Deus. Somos suas ovelhas. Você quer coisa melhor do que essa? E a Bíblia fala, sabe, que o reino dos céus é como um tesouro, só que ele está escondido. Mas ele pode ser descoberto. E a Bíblia fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Interessante, Jesus fala que quando esse cara acha esse tesouro, ele vai e esconde o tesouro, sabe? Porque ele não pode tomar o tesouro, porque o tesouro pertence ao dono do campo. E o que ele faz? Ele vai transbordando de alegria.
vende tudo o que tem para comprar o campo e possuir o tesouro. Perceba que esse homem abriu mão de tudo que ele tinha, vendeu tudo para comprar o tesouro, porque esse tesouro vale mais do que todas as coisas. Esse tesouro é Jesus. E quando você encontra Jesus de verdade, você transborda de alegria, querido. Sabe, a sua alegria não depende, sabe, mais de você ter dinheiro. A sua alegria não depende de você ter saúde. A sua alegria não depende se o seu marido e o seu filho estão contigo. A sua alegria está em conhecer Jesus. Amado, isso é verdade. Só que para mim, muitos anos dentro da igreja, eu não tinha essa alegria. E por que eu não tinha essa alegria? Porque eu ainda não tinha encontrado o tesouro. Ou melhor, eu ainda não tinha disposição de largar tudo, de vender tudo, entender que a vida é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cara, você precisa ser fanático por Jesus, porque Ele foi por você. Ele foi por você. O Deus incriado, o ser de majestade e glória infinita, que sempre existiu, se tornou homem, nasceu na barriga de uma adolescente, foi colocado numa manjedoura, aquele que os anjos dizem, glória, santo, 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 eternamente. Ele foi fanático. A Bíblia fala que ele, subsistindo na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou e se tornou um de nós. E foi colocado durante 33 anos. Jesus conheceu a nossa desgraça. Jesus se limitou a esse corpo que cheira mal, que fede, que dá topada. Quando não precisava, fez isso tudo por amor. Por amor. E se não se bastasse, Ele se entregou na cruz por você. Foi colocado no madeiro, foi, sabe, no lugar onde só os marginais, só os indignos, colocado nu, pendurado diante da sua mãe, diante de todos. Então isso tem que mexer você. Isso tem que mexer a igreja. Você precisa ser um fanático por Jesus, porque Ele foi por você, cara. Ele deu a vida, o Deus de toda a glória, o Senhor de toda a criação, aquele que criou todas as coisas, morreu por você. O que você vai dar em troca? Maria entendeu isso. Ela falou assim: o que eu posso fazer? Como é que eu vou demonstrar gratidão a Ele, que é o centro da minha vida, que é a razão do meu ser? Ela não tinha muita coisa, mas ela pegou aquele nardo, aquele frasco, e derramou aos pés de Jesus. Ela abriu mão dos seus bens, para demonstrar gratidão ao tesouro que estava escondido no campo. Ela viu que Jesus era incomparável que qualquer proposta desse mundo. Eu quero te dizer, adolescente, cara, não se deixa levar pelos enganos do mundo, não se deixa levar pela prostituição. Isso só vai te levar para o inferno. Mas existe uma possibilidade. Jesus te convida nessa noite: anda comigo, senta na mesa comigo, meu filho. Eu fiz tudo o que era fazer, eu assumi a tua culpa. Os pecados, cada chicotada, cada tapa, cada escarrada na cara de Jesus, foi porque te amou. Eu quero dizer que as pessoas vão para o inferno, não porque são pecadoras, mas porque rejeitam o amor de Jesus, porque não valorizam aquilo que Ele fez. Então, o estado natural de alguém que crê em Jesus não é ser um religioso, não é vir à igreja, mas é ser conectado com Ele, é discernir o que Ele fez, é amá-lo, é ser apaixonado por Ele. E Maria fez isso. Ela encontrou o tesouro perdido e vendeu, apaixonado por Jesus. Vocês se lembram
nas cartas do Apocalipse, havia uma igreja, pedi os músicos que já tomem lugar, havia uma igreja que fazia tudo perfeitinho, tudo certinho, que é a igreja de Éfeso. O próprio Jesus está dando testemunho da igreja: olha, reconheço que vocês, sabe, têm passado por dificuldades por amor ao meu nome, sabe, desmascarado até alguns que dizem que são apóstolos e não são. Vocês estão aí firme, passando por tribulações, passando por dificuldade, mas apesar disso tudo, eu tenho uma questão com vocês. Vocês se lembram? Vocês têm um problema. Volta às primeiras obras, senão eu vou remover você do seu lugar. Não adianta nada você performar, fazer as coisas certas, mas se você não é apaixonado por mim. Ele falou assim: volta ao primeiro amor. Nessa noite, o Senhor tem chamado você a voltar ao primeiro amor. Não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você dobrou o joelho e sentiu a presença do Senhor invadir a sua casa? E sentiu, sua carne tremer, o seu coração tremer e ser constrangido por Jesus? Querido, isso não pode ser um evento esporádico na nossa vida, mas é a condição normal de um filho de Deus. O coração queimando por Jesus, o coração queimando e transbordando de alegria, como o próprio Jesus falou. O cara que encontrou o tesouro escondido, ele esconde e volta e transbordando de alegria, Como se comporta alguém quando descobre que ganhou na loteria sozinho? Como é que ele fica? Ele fica paradinho. Ganhei na loteria 370 milhões. O cara vai pular, vai gritar, eu não sei nem o que eu faria, mas quero dizer que o nosso prêmio é muito maior, cara. O nosso prêmio é muito maior. E eu oro como Paulo falou: Senhor, abre os olhos do nosso coração. Paulo falando para a igreja de Éfeso: eu oro, não deixe de orar por vocês, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam perceber a grandeza do seu chamado. Nesses dias a igreja, eu e você, precisamos ter os nossos olhos abertos com relação à revelação de quem é Jesus. Muitos dos nossos problemas são porque nós não estamos olhando para Jesus, não estamos contemplando Ele, não estamos sendo fascinados pelo ensino deles, e cada um fica com a sua opinião. Mas na medida que a gente reconhecer: Ele é o meu tesouro, Ele é tudo, Ele é demais, nós vamos se unificando, vai haver menos divergência, porque nós vamos entender: Ele é o cabeça. Amém? Tem uma canção que eu pedi, conseguiu? Ministra essa canção, fique de pé. Você vai ministrar essa canção como se fosse uma oração. Jesus, faça essa declaração, faça como Maria. Vai ser o seu vaso de nardo puro derramado. O texto fala que Judas, que não era apaixonado por Jesus, que traiu Jesus, falou assim: olha, isso aí podia ter sido vendido para os pobres. A Bíblia fala que ele não fez isso porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele roubava, porque ele não conseguia olhar para Jesus como o maior tesouro, ele olhava para o mundo. Ele vendeu Jesus por causa de 30 moedas. E eu quero dizer, cara, se você não está olhando para Jesus de maneira apaixonada, você está olhando para outro lugar. A gente não vai ser muito diferente de Judas. O nosso coração tem que ser olhar para Jesus e falar assim: o que eu posso dar para Ele? Amém? Vamos louvar o Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia!